dia a todos. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje. A gente fica tentando hoje em dia, né, verificar qual que é o melhor dia para trafegar em São Paulo, né? Aí dizia-se que a terça-feira, que a segunda-feira estava agora, a segunda-feira era o pior dia, agora terça-feira é o pior dia, quinta-feira é o pior dia, quarta-feira é o pior dia, sexta-feira é o pior dia, né? Então não tem jeito. Bom, vai ser ótimo estar com vocês aqui, agradecemos a presença. Realmente, num dia complicado como hoje, estar conosco é uma honra, é um prazer mesmo. Vocês que já conhecem nosso café técnico, aqueles que não conhecem o café técnico, a ideia é ser um momento descontraído, que a gente troca de conhecimentos. Então, fiquem à vontade para interromper, colocar ideias, fazer perguntas. A ideia, o nosso objetivo é que seja um debate rico e que a gente possa sair daqui com mais certezas do que dúvidas. Nós vamos conversar aqui sobre um assunto, um deles, que é a questão dos incentivos fiscais, que a legislação inicial tratando de exoneração dos incentivos é de 78. E estamos em 2025 e ainda continuam várias, não podemos dizer que tem incertezas, mas de reduzida incerteza diante do que a gente já viu, do que já aconteceu nos últimos anos, e não tende a mudar muito, não. Mas o imposto de renda, a gente estava discutindo, estava conversando aqui fora agora, antes da gente começar, que muito se fala na reforma tributária, tributos indiretos. Imposto de renda, temos várias questões ainda em aberto, várias questões bastante relevantes, como nós vamos tratar hoje. E semana passada tivemos a surpresa de mais um pacote, mais uma medida provisória, tratando sobre imposto de renda agora no mercado financeiro. Ainda estamos analisando, vamos falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre o JCP, mas a nossa pauta hoje: tributação de incentivos fiscais. Na sequência, vamos falar um pouco sobre contratos de compartilhamento de custo. E, por fim, vamos falar sobre o JCP. Bom, iniciando a nossa agenda e falando sobre tributação de incentivos fiscais, é interessante dizer que, desde 1977, quando veio a primeira legislação, que veio com o parecer normativo também em 78, que temos a desoneração dos incentivos fiscais para atração de investimento, para subvenção de investimento. É importante colocar que a época, e essa própria legislação trazia um conceito relacionado para subvenções, dividindo as subvenções entre subvenção para investimento e subvenção de custeio. Subvenção de custeio seria aquele favor fiscal, aquela subvenção, aquele valor oferecido pelo Estado, de alguma forma, para a operação, para o dia a dia da empresa, para fins de incentivar algum comportamento. Enquanto a subvenção de investimento seria aquela oferecida para atração de novos investimentos. Isso é o que está na lei. Isso é o que está no Decreto-Lei 1598. Veio um parecer normativo em 78, e aí traz, para variar, como temos muitas vezes, não apenas esses conceitos, mas traz outras condicionantes para que seja considerado subvenção para atração de subvenção para investimento. No caso, trouxeram condições relacionadas ao próprio investimento em si. Então, esse favor governamental ele deveria ser oferecido à época do investimento, à época da implantação da planta industrial, da expansão da linha de produção. Ele deveria estar relacionado diretamente aos ativos adquiridos, e, como eu disse, deveria ser contemporâneo a este momento. Isso faria com que tivéssemos incentivos dessa natureza, muito como uma desoneração do imposto de importação, um valor entregue para um terreno oferecido à época, algo muito limitado de acordo com esse parecer normativo, face ao que estava na própria legislação. E isso, desde lá de trás, iniciou uma
enxurrada de discussões sobre esse assunto, autos de infração, e sempre as voltas com essa questão. Isso vai se agravando com a guerra fiscal do ICMS, no sentido que o melhor mecanismo, né, o mecanismo possível para os estados é a desoneração do ICMS. Então, ainda mais quando quem vai pagar a conta na sistemática de apuração do ICMS é o estado de destino, então é muito fácil para o estado de origem perdoar o imposto que vai ser arcado que o crédito vai ser arcado pelo estado de destino. Isso fez com que diversos estados se desenvolvessem, né, estados como Goiás, que tem hoje uma indústria pujante, que se colocou no cenário nacional com uma economia relevante, e vários outros, né? Mas também isso trouxe uma enxurrada também de ações diretas de inconstitucionalidade, discussões sobre direito de aproveitamento de crédito, quer dizer, muito contencioso, muita insegurança, em que pese a gente podermos, através de uma interpretação dos precedentes, interpretação da legislação, saber com que havia ali um risco gerenciável, né? Naquele momento inicial, essa subvenção ela não transitava pelo resultado e ela seria excluída da apuração do imposto de renda, na época apenas imposto de renda, caso o valor relativo a essa subvenção fosse mantido numa reserva de capital. Isso era o que seria exigido à época. Já em 2009, com a introdução dos padrões contábeis internacionais da nossa legislação contábil, passa-se a registrar essas subvenções como receita. Acaba a questão da condição, deixa de ser uma condição de reserva de capital e passa a ser uma condição de reserva de lucros. Mas, no fim, as discussões continuavam as mesmas, né? E como eu estava comentando, como era ICMS, o Estado oferece o crédito fiscal, o crédito presumido, por exemplo, ou a desoneração, muitas vezes na saída, aliás, na maioria das vezes, na saída do produto do estabelecimento beneficiado, e não na instalação do estabelecimento beneficiado. Existem alguns estados, por exemplo, créditos outorgados oferecidos por diversos estados para a instalação do empreendimento, mas isso não é a prática comum. A prática comum é oferecer uma subvenção relacionada à saída da mercadoria. E aí os contenciosos se avolumaram cada vez mais. Por conta disso, a União Federal, né, através da Receita Federal, defendia que, por ser oferecido na saída de mercadoria e não quando do investimento, por ser oferecido sem qualquer relação com o próprio investimento, com o valor investido, o controle sobre esse valor, né, eles exigiam que houvesse uma destinação específica, uma obrigatoriedade de aplicação do recurso na implantação, o que não seria impossível de se fazer, né? Mais tarde, em 2014, vem ali a introdução definitiva dos critérios tributários, dos aspectos tributários, das adaptações tributárias à legislação contábil, que foi introduzida em 2009. Mas, mais uma vez, as mesmas discussões se viam presentes. Em 2017, interessante comentar que essa discussão toda ela se limita muito, porque quando da Lei Complementar 160, que se objetivou acabar com a guerra fiscal, diversos contenciosos foram tratados ali. Por um lado, o contencioso entre os próprios estados, na medida em que foi constitucionalizados os incentivos fiscais oferecidos até aquele momento, né? Foi definida uma data limite para a oferta desses incentivos, 2032. Por outro lado, se estabeleceu que os créditos fiscais, né, sobre essas operações incentivadas seriam reconhecidos pelo Estado de destino, e também que, em relação a essa questão do imposto de renda, todos os incentivos oferecidos
no âmbito dos estados, no âmbito do ICMS, seriam considerados subvenção de investimento para fim da lei tributária. O objetivo era acabar com qualquer discussão. Não foi bem assim, porque o Estado, a Receita Federal, continuou entendendo que não seria todo e qualquer incentivo estadual, mas apenas aqueles relacionados à instalação, à atração de um empreendimento. Aqui, colocando aqui um pouco do que eu já comentei anteriormente, nós temos o próprio parecer normativo 112 de 78, que traz essas limitações relacionadas com a contemporaneidade do investimento. Nós temos a solução de consulta 336, que é um outro exemplo, já de 2014, que trata especificamente sobre essa mesma questão, mas falando agora de ICMS. E isso veio depois fazer parte da normativa 1700, específica do imposto de renda. A gente vê com isso que sempre, isso vai ser muito importante para a discussão que nós vamos ter mais tarde, sempre se relacionou, a Receita Federal sempre quis relacionar essa desoneração fiscal aos incentivos oferecidos à época da implantação do empreendimento. Aqui, demonstrando qual a posição que a Receita adotava em relação aos... depois da Lei Complementar 160, então, reconhece que o incentivo para atração de investimento pode ser oferecido por meio do ICMS, por exemplo, por meio dos créditos presumidos, mas tenta limitar esses incentivos de ICMS àqueles oferecidos para a instalação do empreendimento, quando a Lei Complementar foi bem mais ampla. Então, a gente vê que essa posição da Receita não ficaria sem contencioso. Esse contencioso, na esfera administrativa, sempre seguiu, majoritariamente com posicionamento favorável aos contribuintes. E em relação à esfera judicial, a gente tem uma posição bem interessante. No Judiciário, acabou, especificamente no STJ, acabou prevalecendo uma outra discussão, um outro entendimento. Enquanto na esfera administrativa, enquanto nas consultas da Receita Federal se discutia aspectos mais relacionados ao tipo de incentivo oferecido, no Judiciário se estabeleceu, se utilizou uma tese relacionada à constitucionalidade, a possibilidade ou não da União Federal se imiscuir na política pública estadual ao tributar os incentivos fiscais. Por que isso? Política pública, o que tem a ver com tributário? Porque na medida em que se tributa um incentivo fiscal oferecido, está reduzindo a força do incentivo oferecido para a atração do investimento, por exemplo, no Estado. Consequentemente, o Estado não terá tanto poder para incentivar. Por conta disso é que veio essa legislação, essa jurisprudência começou em 2008, em julgamentos da primeira e segunda turma. Isso foi fortalecendo ao longo do tempo, passamos a ter decisões de sessão, e desembocou ali, em 2017, numa posição consolidada em relação aos créditos presumidos de ICMS. Que os créditos presumidos de ICMS deveriam ser excluídos da apuração do imposto de renda da CSL, uma vez que haveria uma agressão ao Pacto Federativo, ou seja, ao poder dos estados para definir suas políticas públicas. Como essa discussão tinha um impacto também em outras espécies de incentivos fiscais, como redução de base de cálculo, diferimento, redução de alíquota e etc., tivemos também, aí agora, na sistemática de recursos repetitivos, um outro julgamento da primeira sessão, no qual se estabeleceu que, enquanto o crédito presumido não deve ser tributado pelo imposto de renda e pela CSL, de qualquer forma, o crédito presumido do ICMS, os demais incentivos fiscais dependeriam
de uma disposição da legislação tributária que autoriza a exclusão, desde que mantidos em reserva de lucros esses valores relativos aos incentivos fiscais. Aqui, nesse momento, né, eu estou colocando o que aconteceu no tribunal, mas na esfera política já era o governo Lula, 3, e a discussão era, inicialmente, o objetivo, né, do governo era que essa jurisprudência fosse desfavorável aos contribuintes, que se revertesse aquela jurisprudência relativa ao crédito presumido, que se estabelecesse restrições maiores à questão do que seria considerado como uma subvenção ao investimento desonerada, né? Como vimos, a jurisprudência não mudou, houve ali uma contemporização em relação aos outros incentivos, mas tivemos uma sedimentação da jurisprudência. O governo, ao princípio, disse que não mudaria a lei, que aceitaria a decisão do STJ. O fato é que, depois disso, a Procuradoria da Fazenda já se manifestou sobre esse tema, 1182, estabelecendo que, na sua interpretação, seriam aqui tratados subvenções, apenas as subvenções para atração de investimento. Outras subvenções não deveriam ter exclusão, mesmo quando o tema 1182 fala outra coisa, fala que todo e qualquer incentivo fiscal mantido em reserva de lucro. Bom, ao final do ano, né, logo depois, um pouco depois da decisão do STJ, aquele anúncio de que não haveria mudança na legislação, ele ficou antigo, e o governo trouxe, então, uma nova regulamentação relativa à tributação dos incentivos fiscais. O objetivo aqui foi trazido uma revogação do artigo 30 da Lei 12.973, que fala sobre, esse dispositivo fala sobre a exclusão das subvenções para investimento da base de cálculo do imposto de renda da CSL, desde que mantidos em reserva, né? Então, foi uma revogação desse dispositivo, com a oferta de um crédito fiscal sobre as subvenções para investimento. Ou seja, né, isso inclusive está na exposição de motivos. O que se colocou aquele modelo anterior relativo à exclusão pura e simples e por manutenção de reserva está ultrapassado, e agora estamos trazendo uma nova regulamentação. E por que essa nova regulamentação? O que foi colocado é que isto seria necessário em razão do imposto global mínimo. O que é o imposto global mínimo? Nós vamos falar um pouco mais sobre ele mais tarde, mas o imposto global mínimo ele resulta de uma política de coordenação tributária internacional com o objetivo de minimizar a concorrência fiscal internacional. Então, evitar que países se utilizem do sistema tributário para atrair rendas que seriam oferidas em outros países. Basicamente isso. É um sistema por meio do qual se estabelece uma tributação mínima de 15% sobre os lucros auferidos no exterior. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o objetivo aqui é dizer, caso não houvesse essa regra, essa nova legislação, a lei brasileira ia determinar a exclusão desse subvenção da base de cálculo do imposto de renda, mas lá no país de origem da empresa multinacional, essa subvenção excluída seria tributada, poderia acabar sendo tributada. E esse crédito fiscal, então, seria um procedimento autorizado pelas regras internacionais para a desoneração das subvenções. Isso é o que foi colocado. Mas, por outro lado, o que a gente tem, essa aqui é a posição da Receita, é que a Receita Federal tem o poder, o governo federal, a União Federal, tem a competência e o poder de tributar as subvenções
porque lucro, elas fazem parte do lucro. Esse é o entendimento. Desconsidero aqui, então, a jurisprudência do STJ e considero aí a questão do imposto global mínimo. Bom, isso surgiram várias discussões nesse momento em relação a descumprimento da jurisprudência do STJ, né? E o que nós temos é o reinício da discussão de uma discussão judicial que estava encerrada lá em 2017 com a Lei Complementar 160. Nesse momento, a gente pode ver aqui, há uma posição majoritária dos tribunais, no sentido, dos TRFs, no sentido de que, em relação especificamente ao crédito presumido, ou seja, em relação aos demais incentivos fiscais, seria possível a tributação dos incentivos fiscais. Entretanto, em relação ao crédito fiscal, os créditos presumidos de ICMS, esses não seriam tributados pelo imposto de renda de qualquer forma. É interessante colocar que no STJ, como era de se esperar, esta jurisprudência tende a ser mantida, né? Então, há um recurso, uma controvérsia 576, que o objetivo é levar para a discussão um recurso repetitivo, essa discussão da tributação dos incentivos fiscais, e recentemente há esse julgamento de recurso especial do ministro Gurgel de Faria, onde ele dá provimento ao recurso do contribuinte e reconhece que, mesmo diante da nova legislação, não seria possível tributar pelo imposto de renda e pela CSL as subvenções para os créditos presumidos de ICMS, seja qual a natureza que eles tenham. Né? Então, o cenário que a gente tem até aqui, né, é que é uma questão já antiga, desde 78, desde 78, aliás, desde 77, mas desde 78 temos discussão sobre o que seria uma subvenção para investimento. A gente tem que víamos num cenário onde, desde 2017, todos os incentivos fiscais de ICMS poderiam ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda pela CSL, e que pese a Receita Federal fosse contra esse posicionamento, e que, mesmo depois do novo modelo estabelecido, temos que o STJ tende a manter sua jurisprudência em relação ao crédito presumido. Isso podemos colocar aqui até esse momento. Encerrado esse capítulo aqui da nossa exposição, é interessante colocar que já fizemos outros cafés sobre esse assunto. A gente já vem discutindo há muito tempo esta questão e o posicionamento que viria ao final ser estabelecido pelos tribunais, e a jurisprudência vem seguindo, né, da forma como víamos analisando, em razão do que verificávamos nos precedentes. E podemos tirar desses precedentes uma questão bastante interessante em relação ao que é entendido como subvenção para investimento. Subvenção para atração de uma nova instalação de uma planta, de uma expansão de um empreendimento econômico. O que temos é que, apesar da tentativa da interpretação da Receita Federal de restringir o que seria uma subvenção excluída, para ser uma subvenção relacionada especificamente ao momento de instalação do empreendimento, o que teme é que no administrativo, no contencioso administrativo e no contencioso judicial, prevaleceu um entendimento de que toda e qualquer subvenção deveria ser desonerada, caso relacionado à atração do investimento. Né? A atração do investimento é algo que é oferecido para que o investimento ocorra, não algo que acontece no momento do investimento. Esse é um ponto muito importante que a gente tem na discussão e que vai desembocar aqui na discussão sobre o crédito fiscal. O crédito fiscal, né, a tributação das subvenções é algo
que iniciou no ano passado, né? E, de acordo com a legislação, no ano seguinte ao ano da tributação da subvenção, é oferecido o crédito fiscal, né? Então, este ano é o primeiro ano de oferta do crédito fiscal, né? Existe uma discussão bastante acalorada até em relação ao que seria qual seria a base de cálculo desse crédito fiscal. De acordo com, aí parando um pouco aqui, o que temos é que, de acordo com a legislação contábil, né, a direito financeiro estabelecia que tínhamos duas espécies de subvenção: subvenção de custeio e a subvenção subvenção de investimento. Já para a legislação contábil, nós temos também duas espécies de subvenção, mas aqui muda de figura. Qual o objetivo, né? Aquilo que se analisa em relação na legislação contábil, o ponto de análise deixa de ser, então, se aquele que é para atração do investimento e aquele que é para custeio, passa a ser aquele que é oferecido para o investimento e aquele que é oferecido em qualquer outra situação, que é chamada, então, subvenção de ativos e é chamada subvenção de resultado. Isso está no provimento 7 e é um ponto muito importante para quando a gente analisa essa legislação relativa ao crédito fiscal para subvenção. Enquanto na subvenção de ativo nós temos que ela deve ser, que ela é aquela oferecida quando da aquisição do ativo, quando da instalação da planta. Então, se o terreno que é oferecido para a instalação da planta, subvenção de ativo. Um crédito fiscal, um crédito outorgado que é oferecido para a instalação da planta, por exemplo, para a realização do serviço terraplenagem, esse é uma subvenção de ativo. Um favor fiscal de desoneração de um tributo para o ativo adquirido, para uma maquinário adquirido para a instalação da planta, subvenção de ativo. E funciona como essa subvenção de ativo no que se refere aos registros contábeis? Aqui é uma questão bastante técnica, mas o objetivo aqui foi tornar neutro esse momento do recebimento dessa subvenção para fins de registro da receita de subvenção. A receita de subvenção relativa a este tipo de subvenção, ela vai ser auferida ao longo da vida útil do ativo subvencionado. Isso vai, e por outro lado, para termos um efeito neutro no balanço dessa companhia subvencionada, nós vamos ter, no momento da implantação, temos o registro do ativo e, em contrapartida, a gente vai ter o registro de uma receita diferida de subvenção para investimento. Então, no balanço eu tenho o registro no ativo, no passivo não tenho efeito nenhum a primeiro momento deste balanço. Na medida em que esse ativo vai ser utilizado, nós vamos tendo o registro de uma receita de subvenção, né, face ao registro da depreciação, o que faz com que também seja neutro no balanço o recebimento dessa receita de subvenção, né? Este é um regramento que é devidamente analisado e explicado nesse provimento contábil. Já nas demais subvenções, subvenção de resultado, nós temos algo bastante diferente. Para as demais subvenção, o ativo, vamos pegar então aqui um exemplo de uma planta industrial, né, que para a sua instalação no Estado foi precedida de um protocolo de intenções. Nesse protocolo de intenções se estabeleceu que haveria a oferta de um crédito presumido de ICMS. Nesse protocolo de intenções se estabeleceu, por exemplo, obrigações relacionadas à infraestrutura, mudanças na infraestrutura rodoviária, alguma questão relacionada à companhia, à estrutura de energia, fornecimento de energia elétrica,
né, diversas ofertas, e, por outro lado, temos também as obrigações da empresa subvencionada, por exemplo, de realizar um investimento da ordem de 600, 800 milhões de reais, de manter dos 2 milhões de empregos, de ter receitas superiores a 500 milhões de reais ano. Então, temos ali a regra do jogo, e mais tarde, na regulamentação desse incentivo fiscal, vamos ter, então, uma legislação que vai estabelecer que, na medida da saída dessa mercadoria subvencionada, a empresa vai receber um crédito presumido. Esse crédito presumido de ICMS pode ser equivalente a um percentual do imposto destacado na nota fiscal de saída, ou ele pode ser oferecido em um percentual do saldo devedor de ICMS naquele mês. Então, aqui é uma subvenção que é oferecida, é um crédito presumido oferecido em um momento que muitas vezes é 2, 3 anos depois da instalação do empreendimento. Esta não é uma subvenção de ativo, essa é uma subvenção de resultado. E a subvenção de resultado, na medida do registro do crédito presumido de ICMS, que vai reduzir o ICMS a pagar, nós vamos ter o registro de uma receita de subvenção. Uma receita de subvenção caracterizada como subvenção de resultado. Isso é o que nós temos na legislação contábil. Para quem, então, não está muito familiarizado com essa legislação, a legislação do crédito fiscal até vai causar alguma perplexidade. Mas nós vamos analisar aqui e vamos ver que não é bem assim. A interpretação, a devida interpretação, a interpretação sistemática da legislação do crédito fiscal nos permite chegar numa conclusão bastante fácil de qual seria a base de cálculo do crédito fiscal. Então, o crédito fiscal é apurado a alíquota de 25% sobre o produto da receita de subvenção. Esse crédito fiscal é um crédito autônomo, uma receita autônoma, outra receita da companhia. Ele não é uma redução do imposto de renda do imposto de renda a pagar. Inclusive porque qual é a forma de aproveitamento desse crédito fiscal? Ele vai ser utilizado para o pagamento de tributos federais. E caso não seja possível o pagamento da utilização desse crédito para pagamento de tributos, vai ser possível o ressarcimento em dinheiro. Para quem está na prática do imposto de renda, sabe que não dá para pagar imposto de renda, antecipação ou ajuste anual com créditos. O pagamento tem que ser em dinheiro. Consequentemente, nunca vai haver uma redução do imposto de renda a pagar, ainda mais quando esse imposto de renda seria eventualmente pago com esse crédito fiscal, seria o imposto de renda do ano seguinte e não o imposto de renda da oferta da subvenção. Nós vamos ver depois, na hora de falar do imposto global mínimo, é muito bem trabalhada, de forma que esse crédito fiscal não seja considerado como uma redução do imposto de renda a pagar, que vai impactar lá o imposto global mínimo. Agora, entrando, então, no ponto relativo à apuração da base de cálculo, a apuração do crédito fiscal. E aqui, fazendo aqui uma análise sistemática do que nós temos na legislação do crédito fiscal. O artigo 6º, vamos ler ele aqui um pouco, ele é muito claro, ele é expresso. O crédito fiscal corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25%, relativa ao imposto de renda. Então, sobre a subvenção, sobre a receita de subvenção, vamos aplicar um crédito, vamos apurar um crédito de 25%. Já o artigo 7º, ele estabelece quais são as restrições que vamos ter para essa subvenção. Quais são as condições existentes? Essa subvenção deve estar relacionada à implantação ou expansão do empreendimento econômico e deve ser reconhecida depois do protocolado pedido de habilitação
desse crédito fiscal, do direito a esse crédito fiscal junto à Receita Federal. Para aproveitamento do crédito fiscal, existe um procedimento que deve ser estabelecido para que se verifique que aquele incentivo fiscal efetivamente se caracteriza como uma subvenção para investimento, um incentivo fiscal para atração de investimento. E apenas depois desse protocolo, desse pedido, é que pode ser aproveitado esse crédito. Bom, e aí vem o problema, o ponto que nós temos de discussão sobre essa questão. O problema posto é, temos o artigo 6º, temos o artigo 7º, que oferecem, né, uma base ampla sobre as receitas de subvenção para o aproveitamento do crédito fiscal. Entretanto, quando vem o artigo 8º, ele traz ali uma restrição que, a princípio, pode causar estranheza, né? Que ele estabelece que essa receita de subvenção deve ser relacionada à despesa de depreciação. Peraí, o que isso tem a ver com o artigo 6º, com o artigo 7º? Então, eu vou ter uma restrição sobre a despesa de depreciação dos bens incentivados? Mas onde que está o controle disso? Aí vem, não poderão ser computadas na apuração do crédito a parcela da receita de subvenção que for superior a essa despesa de depreciação. Então, no primeiro momento, né, se não fizer uma análise ampla da legislação, se a gente não fizer uma análise da jurisprudência, do histórico da questão, inclusive do histórico legislativo, porque a exposição de motivos disse que esse crédito fiscal seria oferecido para manter a desoneração fiscal, né, das subvenções para investimento, né, poderia falar assim, não, peraí, a legislação aqui está estabelecendo uma restrição, então. Então, se foi oferecido o incentivo para a instalação da planta, então vamos ter um limite no aproveitamento do crédito fiscal sobre a subvenção de investimento. Ah, sim. Onde que vai estar isso? Onde está contabilizado isso dessa forma? Ah, onde? Bom, voltando na legislação contábil, naquelas subvenções relacionadas a ativo, nós vamos ter esse tratamento. Então, no primeiro momento, eu falo assim, já que só naquele caso, então quer dizer que apenas a subvenção para investimento oferecida para aquisição e instalação da planta, então só um crédito fiscal, um crédito presumido de ICMS, uma desoneração tributária oferecida naquele momento, é que vai gerar o crédito fiscal, e na forma lá do provimento 7? Sim, então não, é isso mesmo. Então, foi um processo legislativo onde foi escondido, então, de todos, onde haveria má-fé, porque, na verdade, o objetivo não era manter uma desoneração que já existia, mas limitar a desoneração, porque, como vocês sabem muito bem, são pouquíssimas ofertas de incentivo fiscal que se limitam ao momento da instalação da planta. A grande maioria dos incentivos fiscais, de ICMS, por exemplo, são oferecidos no momento da operação da planta, né? Então, isso mostra que não há muito sentido, diante do histórico legislativo, essa restrição ser dessa forma. Mas é o que a gente vê nesse dispositivo. Aí vem, então, o parágrafo 3º desse mesmo artigo 8º, que traz uma regra no sentido de que a restrição relacionada a despesas de depreciação não se aplicará em relação às subvenções relacionadas a bem não sujeito à depreciação. Aqui poderíamos ter duas interpretações. Uma interpretação que ainda seria restritiva, no sentido de que aqui seriam aqueles bens não sujeitos à depreciação, mas ainda subvenção de ativo, relacionada à subvenção de ativo. Essa é uma interpretação que, apesar de possível, ela contraria o artigo 6º,
ela contraria o artigo 7º e contraria o objetivo da norma, que era manter o mesmo nível de desoneração que existia antes para a subvenção de investimento. Isso contrariaria a jurisprudência pacífica dos tribunais administrativos e do Poder Judiciário, no sentido de que toda e qualquer subvenção para atração do investimento deveria ser desonerada, e não apenas aquelas contemporâneas ao investimento, né? Então, a melhor interpretação desse parágrafo 3º seria de que o crédito presumido de ICMS, que era um ativo não sujeito à depreciação, seria, por exemplo, se fosse um crédito presumido, seria que esse ativo não sujeito de depreciação, seria a subvenção relacionada a um ativo não sujeito de depreciação. Seria uma interpretação possível e a melhor interpretação aqui no caso, para poder dizer que o valor total da receita de subvenção é a base de cálculo desse crédito presumido. É um ponto bastante importante aqui na nossa análise. Algo que favorece essa nossa interpretação é a própria legislação na qual surge o crédito fiscal. De acordo com a legislação, o crédito fiscal ele só pode ser aproveitado a partir do momento da entrega da ECF, na qual é informado o valor desse crédito fiscal, o valor dessa subvenção para investimento e calculado esse crédito fiscal. E, por sua vez, essa ECF, ela está relacionada à ECD, onde nós temos uma conta específica para a informação das subvenções de investimento. Então, se a gente pegar a contabilidade de uma empresa sujeita ao registro de uma subvenção de ativo, efetivamente nessa conta contábil, a gente vai ter registro apenas da receita equivalente à depreciação, porque essa é a forma de registro da subvenção de ativo. E, por outro lado, nesta conta contábil, a gente vai ter o registro da receita de resultado, ou da subvenção de resultado, ou do valor do crédito presumido ICMS. Né? Isso é um ponto bastante relevante. O que a gente pode dizer, o que a gente pode colocar, é que uma coisa tem que ser levada em consideração, que é um ponto que vem sendo levantado pela Receita Federal. Não é o valor total do crédito presumido de ICMS oferecido, que é receita de subvenção, mas apenas a diferença entre o que aquela operação geraria de créditos ordinários e o que aquela operação acabou recebendo de créditos presumidos. Ou seja, se não houvesse o crédito presumido, a operação teria créditos ordinários de 3, e com o crédito presumido resultou no registro de um crédito de 10, a subvenção seria a diferença. Né? Então, nesse ponto, é um ponto relevante de comentário, mas o fato é que o registro aqui dessa conta é o registro do valor total da subvenção, o registro do valor do crédito presumido. Bom, encerrado essa segunda parte da nossa análise, ela já nos permite analisar que, para algumas empresas, pode fazer sentido questionar judicialmente a tributação de um crédito presumido. Por outro lado, para algumas empresas, pode fazer sentido não questionar essa tributação das subvenções e receber o crédito fiscal, já que é condição para o aproveitamento do crédito fiscal que seja oferecida a tributação, a subvenção. E aí, quando a gente vem aqui agora analisar a questão do Pilar 2, e aí eu encerro essa discussão, e a última dos questionamentos que surgem, porque agora, né, especificamente em relação ao show de Pilar 2, o Imposto Global Mínimo, colocar que lá, no âmbito do programa BEPS, que é um programa que foi iniciado no âmbito da OCDE,
para enfrentar problemas relacionados à utilização de utilizações de oferta de favores fiscais para atração de receita tributária, né, através de paraísos fiscais ou legislações favorecidas, regimes fiscais de tributação favorecida, né? Então surgiram apresentadas diversas políticas que poderiam ser utilizadas de anti-elisivas, que poderiam ser utilizadas para limitar os efeitos dessas estruturas, dessas iniciativas. E no âmbito dessas discussões, elas foram evoluindo ao longo dos anos, e especificamente na época da pandemia, ganhou muita força a discussão de introdução de um regime internacional que permitisse a tributação dos lucros de forma mais efetiva. Vocês vão lembrar, era a pandemia, o mundo inteiro estava com reduzida atividade econômica, e por conta da necessidade de vacinas, e por conta das necessidades dos governos para enfrentar aquele momento, era necessária receita tributária. E aí, naquele momento, se chegou a um consenso internacional. Então, assim, não apenas os países da OCDE, mas um grupo ampliado de 137 países concordou em instalar dois pilares de tributação. Pilar 1, que é aplicado às multinacionais de tecnologia, porque envolve aquela discussão de aonde vai tributar aquela receita, e uma segunda caminho que é em relação aos outros empreendimentos econômicos, como tributar os demais empreendimentos econômicos, que é o Pilar 2. E no Pilar 2 foi trazido esse modelo do Imposto Global Mínimo. No Imposto Global Mínimo, esse desenho aqui é bastante interessante para colocar, a gente vai ter uma tributação mínima de 15%. E essa tributação de 15%, ela vai ser realizada preferencialmente pelo país onde a renda é gerada. Então, no país onde está instalada, por exemplo, a planta industrial. Então, a multinacional tem uma planta industrial num país, este país tem preferência. Então, este país pode estabelecer, se ele no seu sistema tributário não tributar aquela renda, né, aquela renda oferida pela empresa, a uma alíquota efetiva de 15%, esse país pode utilizar outra carga de tributação, outro momento de tributação, para que, de acordo com essa regra aplicável apenas às multinacionais, tenha a tributação naquele país, de acordo com essas regras globais, uma tributação mínima de 15%. Caso esse país não utilize a sua prerrogativa de tributação dessa renda, o país de localização da multinacional vai tributar essa renda a 15%. E caso esse país também não queira tributar essa renda a 15%, o país onde esteja localizado uma holding intermediária dessa controlada que esteja, dessa filial que esteja no país onde foi gerada a renda, poderá ele então tributar essa renda a 15%. O objetivo alguém vai tributar essa renda a 15%. É uma legislação extremamente complexa, mas também muito inteligente. Ela consegue efetivamente chegar a essa cooperação internacional e conseguimos chegar a essa tributação mínima de 15%, mas há sempre uma questão política. E a questão política que nós temos hoje, vamos dividir 3 posições. Nós temos a posição, por exemplo, dos países europeus, que compraram essa ideia e já implantaram o Imposto Global Mínimo e já cobram, né, esse imposto no país de residência da multinacional, com países de
de ampla ação, de ampla, com multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro, como Estados Unidos e China, onde, ao contrário do que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, a política tributária não foca apenas na arrecadação, a política tributária foca a competição internacional das empresas daquele país. Então, a preocupação aqui é, espera aí, se a multinacional americana for tributada a no mínimo 15%, naquele país ela vai ter uma competitividade, então não vou fazer isso, a não ser que todo mundo faça. Né? E como a China também não aceitou ainda essa tributação, então nós temos essa queda de braço hoje no mundo. Por outro lado, países como o Brasil, que são maiores importadores de capital do que exportadores de capital, a eles é interessante ter aquela rede, aquele momento que eles chamam QDMTT, essa é o anagrama utilizado, para tributar no mínimo a 15% as empresas no seu território. O Brasil, por outro lado, também não precisaria do IR, que é esse imposto do local de situação da multinacional. Aliás, o Brasil tributa o lucro no exterior a 34% sobre o lucro contábil. Quer dizer, é uma tributação muito superior a essa exigida de acordo com esse regime internacional. Então, para o Brasil não vale a pena esse approach. O que nós temos, então, é que no Brasil nós tivemos o adicional da CSL, que foi introduzida na legislação como essa parcela da tributação mínima de 15%. Tá? E por que isso é importante para o que a gente está conversando aqui hoje? Isso é importante porque mesmo aquela empresa que já tem uma decisão transitada em julgado, que afasta a tributação dos créditos presumidos de ICMS, essa empresa agora ela tem uma preocupação a mais. Mesmo aquela empresa que queira discutir, de acordo com a legislação nova, a tributação dos créditos presumidos de ICMS, ela tem uma preocupação a mais. Qual é? Se o negócio ele tem uma alíquota efetiva superior de 15%? Não, ele tem. Se não tributar os incentivos fiscais, essa alíquota efetiva vai ficar num percentual menor que 15%? Não vai. Vale a pena, então, discutir. Caso discutir e aproveitar o crédito fiscal. Por outro lado, caso esse empreendimento tenha uma alíquota efetiva inferior a 15%, se não tributar os incentivos fiscais, aqui eu posso ter um problema. Porque quando a gente fala da legislação do crédito fiscal, do Imposto Global Mínimo, há uma preocupação que leva em consideração o tributo que incidiu sobre a renda, dividido sobre a renda, para a gente chegar à alíquota efetiva. Aqui eu não tenho possibilidade de discutir uma receita tributável específica. Né? Não há como dizer, essa receita relaciona-se a uma indenização por uma desapropriação e, por coincidência disso, é uma recomposição patrimonial e não pode ser tributado. Não tem como falar isso. Não dá para discutir em relação a essa legislação. Essa receita de subvenção, ela não pode ser tributada sobre agressão do Pacto Federativo. Não dá para discutir isso diante dessa legislação. Então, este é um ponto de bastante relevância, que seria, então, se eu não for tributado, se a empresa não for tributada pelo imposto de renda e pela CSL, vai ser tributado pelo adicional. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Esta é uma discussão, esse é um ponto que envolve, que está relacionado à realidade de algo em torno de 1.000 empresas no Brasil. Então, algo em torno de 1.000 empresas no Brasil estariam parte de um grupo multinacional
em que a receita global desse grupo seja superior a 750 milhões de euros. Mas quem está submetido a esta regra, então haverá uma preocupação ou de tributação pelo adicional do CSL ou de tributação do país de residência da matriz dessa multinacional. Então, coloca aqui que não é uma matemática simples falar da tributação das subvenções para investimento. Era uma discussão muito mais fácil, uma questão de política de planejamento tributário e de análise da companhia, de risco, muito mais tranquila, lá na década de 70, final da década de 70 e até o início do ano 2000. Mas agora, com essa nova legislação, surge, então, uma discussão, um campo de discussão muito maior. Basicamente, é isso que eu queria dizer, que eu tenho um slide específico sobre esse assunto. Aliás, colocar para vocês. Essa apresentação, ao final, a gente vai disponibilizar, tá? Vocês fiquem à vontade para utilizar esse material. Ainda existem algumas discussões sobre o adicional do CSL, mas não são tão fortes, né? São questões, uma questão seria de isonomia, porque as empresas no Brasil não estão submetidas ao adicional e só as multinacionais estariam submetidas a esse adicional. Mas essa é uma questão, é uma discussão que não vale para todo mundo. Só vale para aquela empresa que, por acaso, esteja submetida ao adicional do CSL, mas não esteja submetida ao imposto global mínimo no país de residência da multinacional. Então, se a gente diz que no planejamento tributário não existe uma solução que vale para todo mundo, nesse aqui é uma equação com diversas variáveis. Mas isso aqui que a gente gostaria de comentar em relação a esse assunto. Bom dia, gente. Meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho aqui no escritório, eu sou coordenador da consultoria tributária e eu gostaria de falar com vocês nessa bela manhã sobre um tema que eu tenho um carinho especial, que é o contrato de compartilhamento de custos ou despesas, o cost sharing. E só fazendo uma digressão aqui, explicando por que eu tenho esse carinho especial pelo contrato. Na verdade, foi o primeiro parecer que eu escrevi na minha carreira, foi sobre cost sharing internacional. E faz um bom tempo. E voltando naquela época, meu chefe chegou, Menedim, tem um trabalho novo, você gostaria de fazer? Eu tinha acabado de sair de Big Four, então estava sedento, aquela empolgação do advogado que, de fato, vai trabalhar como advogado. Falei, não, claro. Peguei todos os meus manuais de direito civil, Maria Helena Diniz, Venosa, porque, bom, tenho que fazer um parecer sobre contrato, eu vou olhar na disciplina adequada. E não serviu de muita coisa, porque foi nessa hora que eu percebi que o contrato de cost sharing, na verdade, é um contrato atípico. Por ser atípico, eu não vou encontrar nenhum indício dele num regramento jurídico. Ele não vai estar no Código Civil, eu não vou ter nenhuma disposição legal sobre ele. Então, via de regra, ele acaba sendo uma construção, seja dos contribuintes, seja das autoridades fiscais, seja dos tribunais administrativos, e com base nisso, ao longo do tempo, ele foi se adequando. Bom, aprofundando nesses estudos iniciais, lá atrás, eu descobri que ele é um contrato que necessariamente ele tem que ser escrito, ele não pode ser um contrato verbal. Eu não posso ter markup nele, porque como eu estou tratando de compartilhamento de custos ou despesas, necessariamente eu não tenho uma margem de cobrança, porque eu não estou prestando um serviço, eu estou devolvendo o dinheiro que foi gasto na realização dele. Bom, eu verifiquei também nesse estudo, só para fazer aquele parecer lá de trás, que eu tenho que ter critérios objetivos para quantificar o meu custo, o meu gasto, quanto que eu estou mandando. Então, durante esse tempo, a própria Receita Federal estabeleceu critérios objetivos, daí tinha o método direto era, via de regra, timesheet,
Tinha o método indireto, que às vezes se confundia com o faturamento, então a empresa que faturava mais acabava mandando mais dinheiro para ressarcir o gasto da matriz. Por que eu estou falando de mandar dinheiro? Porque necessariamente nesse tipo de contrato eu tenho uma empresa centralizadora, que é onde eu vou concentrar todos esses gastos dessas atividades necessariamente de back-office e fazer a remessa. Então, só começando a apresentação depois desse breve estudo, para que serve de fato o contrato de cost sharing? O contrato de cost sharing ele não prevê uma margem de lucro porque eu tenho que ganhar na eficiência. Então, necessariamente, se eu tenho um polo, uma das minhas empresas, ela realiza determinado serviço, seja de RH, seja jurídico, seja contábil, e ela realiza esse serviço bem, não faz sentido eu diluir esse serviço em outras unidades, enquanto eu posso concentrar ele nessa unidade que realiza esse serviço de maneira satisfatória. Até porque eu consigo ganhar em eficiência, eu consigo ganhar em margem, eu consigo negociar melhor, eu consigo contratar melhores prestadores do serviço interno, não prestadores de serviço para fora, o que acaba facilitando bastante na operacionalização. E como que foi criado esses conceitos de contrato de cost sharing? Como que a gente chegou nesse consenso? Uma vez que não tem nada na legislação a respeito, as soluções de consultas liberadas pela Receita Federal ao longo do tempo, elas estabeleceram diversos critérios e o contribuinte foi se adequando. Então, assim como eu falei anteriormente, necessariamente contrato escrito, atividade somente de back-office, eu não posso compartilhar o custo no core business da minha empresa. Se eu presto esse serviço, necessariamente eu estou fornecendo esse serviço, nesse caso não estou fornecendo, eu estou ressarcindo. Eu preciso necessariamente ter esses critérios objetivos de rateio, não posso ter o lucro, conforme vocês podem ver que o parecer ele saiu bem lá naquela época, porque foi basicamente o que a Receita Federal orienta. E necessariamente eu tenho esse conceito de que as atividades têm que ser colocadas à disposição do grupo, ou seja, eu tenho que ter um benefício mútuo, eu não posso direcionar só para uma unidade esse benefício, ele tem que ser global. E bom, só contando a historinha de como que a Receita Federal chegou nessas delimitações. Até 2012, o cenário era terrível para esse tipo de contrato, porque a Receita Federal falava, ó, isso aí é uma prestação de serviço, então você vai tributar IRCS, PIS, COFINS, CID e eventual o EOF, e ela não permitia a dedutibilidade também, então era algo de fato terrível. Chegou a solução de consulta 8 de 2012, a Receita Federal ela começou a racionalizar um pouco mais. Ela falou, não, veja bem, quando você tem esse tipo de contrato, você não está sujeito às regras de preço de transferência, porque quando eu estou falando de preço de transferência, eu falo de preço, reembolso não tem preço, então não se aplica as regras de transferência nesse caso. Você não está prestando um serviço, de fato você está fazendo um reembolso, e a solução 8 de 2012, ela falou que poderia incidir o imposto de renda líquido na fonte, que já é uma interpretação não tão correta da Receita Federal, mas já demonstrou um alento de que, olha, eu estou mudando o meu entendimento, agora eu estou mais internacional, visando mais essas empresas multinacionais e permitindo esse tipo de contrato. Posteriormente, chegou a solução de divergência 2013, a 23 de 2013, que ela ratificou esse entendimento, aqui falando especificamente de cost sharing nacional. Só que eu acho que vocês conseguem chegar no mesmo consenso que eu, que não faz sentido eu considerar reembolso no cost sharing nacional e não considerar como reembolso no internacional. Então, via de regra, a solução de consulta, a solução de divergência 23, ela foi muito utilizada como embasamento para todos os cost sharings, e ela continua sendo até hoje. E foi nela que a Receita Federal manifestou expressamente a necessidade de formalização prévia por escrito, ou seja, eu preciso ter um contrato escrito. Ela também trouxe o ponto de critério de rateio objetivo, ou seja, ela trouxe todos aqueles delimitadores que eu falei anteriormente para vocês, o que foi muito bom, porque durante um breve momento os contribuintes eles ficaram satisfeitos, eles falaram, nossa, agora você entendeu de fato o que a gente faz.
porque não incidiria o IR-fonte, não incidiria o PIS, não incidiria a COFINS, ou seja, a Receita Federal ela interpretou como, de fato, um reembolso. E, sendo reembolso, no MAC se falar em acréscimo patrimonial ou prestação de serviço, o que foi muito interessante. Depois veio a solução de consulta 276 de 2019, essa é a minha favorita, porque ela dá muita margem para discussão. Por que ela dá margem para discussão? Porque foi aí que a Receita Federal importou, direto daqueles guidelines da OCDE, que, de regra, são os Transfer Pricing Guidelines, e ela importou um conceito de benefício mútuo. Então, ela falou, veja bem, consulente, nesse seu caso, você, de fato, tem um contrato por escrito, você, de fato, tem critérios de rateio objetivos, no entanto, não tem um benefício mútuo, não está beneficiando todas as empresas do seu grupo. E por que eu digo que isso é um ponto polêmico? Porque o benefício mútuo, quando a gente vai ler os guidelines da OCDE, ele se aplica, via de regra, para um outro tipo de contrato, que é o contrato de contribuição para o custo. O contrato de contribuição para o custo é quando eu quero desenvolver um intangível, ou eu estou desenvolvendo um ativo, e diversas empresas do grupo, elas contribuem. Por exemplo, vamos pegar a época da Covid. Eu tenho uma indústria farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina da Covid e todas as empresas espalhadas pelo mundo, elas contribuem porque elas vão querer utilizar do benefício da vacina. Ou seja, eu não vou querer pagar royalties para a minha matriz para poder utilizar essa vacina. E a Receita Federal foi lá e aplicou isso para contrato de compartilhamento de despesa, que não tem muito a ver. Então, ok, a gente pode se aproximar, sai um pouco dos Transfer Pricing Guidelines, a gente entra no benefício mútuo geral, tem que de fato beneficiar todas as empresas do grupo, tudo bem, seguimos assim. E, via de regra, aí encerra a história. Depois a gente tem algumas outras soluções de consultas favoráveis ao contribuinte, outras desfavoráveis, mas, via de regra, se respeitarmos todos esses pontos, estaremos diante de um contrato de cost sharing não tributável e dedutível. Em contrapartida, não respeitando algum desses pontos, e é o que vem acontecendo, porque a gente sabe como funciona, principalmente para advogado, o papel acaba aceitando tudo, mas não adianta você chamar de cost sharing um documento que não é um cost sharing. E aí, de fato, você vai ter essa jurisprudência desfavorável, mas desfavorável por outros motivos, não porque não foram considerados contratos de fato de cost sharing, é porque isso não era cost sharing. Não sendo cost sharing, você vai ter que, de fato, tributar essa remessa que você está fazendo para o exterior. Mas, bom, eu deixei lá destacado a solução de consulta 39 de 25. Eu vou falar dela já, porque eu não quero dar spoiler. Até então, a gente chegou na solução de consulta 276, a gente tem aquele conceito de benefício mútuo, discutível, mas ok, a gente consegue segui-lo. Só que chegaram as novas regras de preço de transferência, que é a Lei 14596 de 2023. E eu não sei se vocês estão familiarizados, até então, preços de transferência no Brasil, muita gente fala que era simples, era objetivo, era matemático. De fato, na teoria era simples, objetivo e matemático, mas quando a gente ia praticar, e eu, na minha experiência, eu fiz muita revisão de transfer pricing, era extremamente complexo porque você depende de muito documento da contabilidade e dificilmente a contabilidade está 100% correta. Então, a gente tinha que aplicar alguns métodos matemáticos com base em documentos defasados. Então, eu não sei se era tão simples assim quanto muita gente vende. Mas, enfim, hoje em dia a gente tem o transfer pricing baseado no conceito arm's length, que é a distância de um braço. Então, hoje em dia você tem preços comparáveis. É muito mais algo comparável do que matemático. É um sistema muito mais econômico. Mas esse não é o objetivo da palestra de hoje. Eu só quis dar uma introdução para vocês sobre como que funciona o transfer pricing. O grande ponto é que a nova legislação de transfer pricing, ela trouxe a categorização, e vocês vão lembrar que eu falei que quando eu estava fazendo o parecer lá atrás, eu não achava nada sobre o cost sharing. E hoje a gente tem na legislação de transfer pricing, que aqui vale uma ressalva, é uma legislação estanque, que ela se aplica especificamente para transfer pricing, e ela traz a definição de contrato de compartilhamento de custos e prestação de serviço intragrupo. Isso preocupou muito os contribuintes na época, porque eles falaram, poxa, se agora eu tenho na própria legislação, que seja de transfer pricing, uma definição
escrita sobre o que é o contrato de compartilhamento de custos, que aqui ele chama de contrato de compartilhamento de custos, mas é muito vinculado com aquele contribuição para o custo que eu falei anteriormente. E a gente tem o prestação de serviço intragrupo, que por mais que chame prestação de serviço intragrupo, ele está muito mais vinculado ao contrato de compartilhamento de despesas. Isso preocupou os contribuintes, porque eles falaram, ora, eu tenho toda essa construção da jurisprudência sobre o que é o cost sharing, partindo do princípio de que ele é um contrato atípico, e agora eu tenho uma legislação já me falando exatamente o que é. Ligou um alerta no contribuinte. Veio a regulamentação dessa lei e o alerta ele acendeu ainda mais. Por quê? Porque a regulamentação ela trouxe o conceito de serviços de baixo valor agregado. E os serviços de baixo valor agregado, pela legislação de transfer pricing, ele se equipara muito ao nosso contrato de compartilhamento de custos, ao nosso cost sharing. Cost sharing brasileiro, ele entraria como serviço de baixo valor agregado. E, ora, o meu ponto de defesa para não tributação veja bem, cost sharing não é serviço. A lei de transferência, de preço de transferência, ela fala, sim, cost sharing é um serviço, e para você não precisar fazer o cálculo do ajuste de TP da maneira tradicional, eu vou te dar uma colher de chá. Você vai ter um cálculo de TP simplificado, desde que você adicione, no mínimo, 5% quando você está exportando, ou seja, quando a centralizadora está no Brasil, e no máximo 5% quando você está importando, que é o caso da maioria das empresas aqui no Brasil. Então, o que acontece? Eu vou ter o markup. Se eu vou ter o markup e eu tenho um instrumento falando que é um serviço, perde força o meu contrato de cost sharing, todo aquele argumento de que, olha, veja bem, é um reembolso, não tem um markup e tudo mais. E por isso que ligou o alerta em todo mundo. Só que aí chegou a solução de consulta 39 de 2025. E a solução de consulta 39 de 2025, ainda que desfavorável ao contribuinte, porque ela fala, olha, quando você tem um contrato de cost sharing, ainda que você tenha ausência de lucro, que você não tenha markup, você vai tributar tanto para IR, quanto para CS, quanto para PIS e quanto para COFINS. No entanto, o consulente, ele chegou a perguntar diretamente se as novas regras de preço de transferência seriam aplicadas, ou seja, se eu deveria considerar como um serviço por conta da disposição das novas regras de preço de transferência. E a Receita Federal, por incrível que pareça, porque eu sempre espero o pior da Receita Federal, ela virou e falou, não, olha, veja bem, preço de transferência é preço de transferência. No momento adequado, quando vier um questionamento referente a esse tema, nós iremos tratar. Por enquanto, você não considere a legislação de preço de transferência. Só que daí veio a maldade e falou, mas na remessa, ainda que tenha remuneração, você vai ter que tributar para IR-CID. O que é estranho, porque remuneração a gente pressupõe uma margem de lucro. E se eu não tenho remuneração, não faz sentido eu falar em imposto de renda retido na fonte. Por outro lado, ele falou, e o PIS/COFINS importação também, porque eu vou considerar isso um serviço. O que também é incoerente, porque se a gente pensar, como que tem um serviço gratuito? Eu não estou cobrando. E ele vai falar que é um serviço? É um serviço prestado dentro da minha empresa, para a minha própria empresa, para beneficiar o meu grupo econômico sem preço, e eu tenho que pagar o PIS/COFINS de importação. Então, por mais que ela seja desfavorável e ela linke bastante com outras soluções de consulta da Receita Federal também desfavoráveis, o cenário ele permanece estanque, ele vai ser decidido, seja no CARF, seja no Judiciário, porque a gente já entendeu que a Receita Federal ela tem uma posição um pouco mais restritiva. No entanto, ela pode ter esse tipo de posição desde que ela seja coerente, ela não está sendo coerente com a lei de imposto de renda, com a lei da CID, com a lei de PIS/COFINS. Então, a gente pode observar que isso vai gerar alguma discussão. E quanto ao markup, necessariamente eu preciso incluir esse markup e enfraquecer o meu argumento de que não é serviço e não tem lucro? Bom, aqui a gente pode verificar que ele fala no máximo de 5% de importação. E aqui a gente está falando que ele tem que fazer um ajuste de no máximo. Se eu posso no máximo 5, eu posso também 0. Então eu posso, de fato, na importação desse serviço, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, porque vai descaracterizar tudo que eu falei até agora.
na importação desse suposto serviço, eu posso incluir uma margem zero. De repente, eu coloco margem zero só para fazer a remessa e eu faço um ajuste na minha escrita fiscal e adiciono 5% porque eu vou deduzir. Seria o momento mais conservador, vamos dizer assim, mas é uma possibilidade, porque agora que a gente sabe que a Receita Federal não vai utilizar esse argumento da lei de preço de transferência, que já seria um absurdo, contra o próprio contribuinte, a gente pode voltar para as nossas raízes e defender de fato que não há incidência de IRC de PIS/COFINS, pois não há fato gerador desses tributos na remessa. E qual que é o grande pulo do gato? O grande pulo do gato é que é muito caro para remeter, reembolso lá para fora. Por quê? Porque a gente tem 15% de IR-fonte, a gente vai ter o 10% de CID, já deu 25%, mais 9,25% de PIS/COFINS importação, mais até 5% de ICMS e o eventual 3,5% de IOF-CAM. A gente chega a absurdos 40 e poucos % de tributação. E é aí que entra o ponto, e aí a minha grande crítica, até encerrando o debate já, é referente à utilização dos Transfer Pricing Guidelines, ou seja, métricas da OCDE, que hoje em dia também até é um mistério se o Brasil vai entrar de fato na OCDE ou não, porque antes era uma segurança que a gente tinha, agora, muito por conta do decreto do IOF, já fica um pouco mais tenebroso, mas os países europeus eles não têm essa tributação gigantesca no pagamento do reembolso. Então, para eles é fácil colocar um markup de 5%, porque não vai estar descaracterizando, você não vai estar atraindo uma tributação de quase 50% para o seu pagamento. Só que o Brasil é uma realidade distinta. O Brasil, de fato, a gente tem. Então, isso tem que ser analisado de acordo com a localização, não de acordo com o contexto global, porque o contexto global ele não se aplica nesse caso. E se a gente estiver falando de fato de um reembolso, a gente não vai pagar nada, porque o reembolso, de fato, ele não é fato gerador do IR, você não tem uma remuneração, você não tem um acréscimo patrimonial, você tem no máximo uma recomposição. Você chega num 0 a 0, eu gastei 15, ele está me mandando 15, e acabou. Não é um serviço, porque não existe um serviço gratuito. Então também não vou ter PIS/COFINS importação nessa brincadeira. O ISS importação, em que pese o Rio de Janeiro ter um código de serviço de reembolso, é extremamente discutível também, e o IOF-câmbio ele continua, porque de fato eu tenho uma remessa. A gente tem jurisprudência favorável no CARF, em que pese recentemente a gente ter a decisão do Arcos Dourados, que ela foi desfavorável para o contribuinte, mas uma decisão que o CARF de fato ele se ateve ao que ele deveria levar em consideração, ou seja, ele enfrentou o fato gerador dos impostos, ele não levou em consideração essas maluquices da Receita Federal no que tange a Transfer Pricing Guidelines ou regras internacionais, mas eu tenho grande esperança de que isso vai ser revertido no judiciário, porque, como eu disse, é fácil enfrentar esses argumentos de que tem que ser tributado. E no STJ também a gente tem decisão falando sobre reembolso, que reembolso não é remuneração, logo você não tem que tributar esse tipo de despesa. E é essa ideia que eu quero deixar gravada na cabeça de vocês, gente, que é um assunto que vem sendo discutido ao longo do tempo, é um assunto polêmico, mas extremamente defensável e benéfico para o contribuinte. Então, eu espero que tenha agregado para vocês essa minha apresentação. No caso, se tiver um markup nesse contrato, esse markup deveria ser tributado de forma diferente ou adicionado na base ou nada? É que se você coloca um markup, aí você já está diante de fato de um preço. Se você está diante de um preço, isso vai ser tributado tanto para IR quanto para PIS/COFINS. Por isso que o markup acaba sendo um deal breaker. Então, aqui pegando um gancho na legislação de preço de transferência, por mais que ela exija esse markup, é um markup de ajuste de preço de transferência. Se eu vou lá e retifico o meu contrato para incluir esse markup, eu acabo dando um tiro no meu pé, porque como que eu vou defender um reembolso de algo que tem lucro, que tem margem de lucro? E esse que é o grande ponto. Eu recomendaria não retificar contrato. Se eventualmente eu vou fazer esse ajuste, o ajuste seria na minha escrita fiscal. Obrigado. Certo? Mais alguém, gente? O tema é polêmico.
Sim, com certeza. Isso já vem sendo discutido, é aquilo que eu falei anteriormente. Até 2012, a Receita Federal era bem combativa com isso. Ela não deixava nem a dedução e ainda incidia a tributação. Mas a partir de 2012, ela já, pelo menos a dedução, a gente consegue garantir que será devida. O problema são as tributações na remessa. E isso, se a gente aplicar os precedentes que tem para cost sharing nacional, fica ainda mais forte o argumento que, quanto à dedução, é indiscutível. O problema são os tributos na remessa. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no finalzinho da nossa jornada de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre juros sobre capital. Vai ser uma apresentação bastante rápida, mas não menos importante. Diga-se de passagem, o tema foi objeto até de uma medida provisória editada na semana passada, que alterou a tributação do juros sobre capital próprio, né? Então, a gente está diante de algo muito contemporâneo e um instituto que vem sendo, né, objeto de tentativas de ataque do governo federal há um certo tempo, porque ele é muito bom. Ele traz alguns benefícios muito interessantes, dependendo de como ele é pago e para quem ele é pago, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a organização do evento, ao Gilberto, Larissa, o pessoal do marketing, pelos eventos realizados em Belo Horizonte e aqui em São Paulo, absolutamente perfeitos. E a gente sabe o trabalho que dá, inclusive de slides sendo enviados de noite, né, para a Larissa, para o pessoal ajustar. Bom, vamos lá, pessoal. A figura do juro sobre capital, ela não é uma figura nova no Brasil, é uma figura, de certa forma, bastante antiga, remontando da década de 40, né? É como se o legislador tivesse entendido que o capital que é da empresa, aquele capital aportado à empresa, ele não é de fato da empresa. Ele é do sócio e, por isso, ele pode ser remunerado via aplicação de juros a serem estipulados pela legislação. Na atualidade, os juros sobre capital são regulamentados pela Lei 9.249, pelo artigo 9º da 9.249, que tratam de todo o contexto, de toda a limitação de como pagar, como calcular, como pagar e, se é possível, deduzir esses juros, né? O artigo 9, então, o artigo 9º, então, ele traz para a gente, estabelece para a gente qual é a taxa de juros que a gente vai utilizar. E ele determina que a taxa de juros deve ser a TJLP, taxa de juros de longo prazo, estabelecida pelo Banco Central trimestralmente. Essa taxa de juros ela deve ser aplicada para o cálculo do JCP pro rata dia, né? É um cálculo diário sobre determinadas contas do patrimônio líquido que também são estabelecidas pela legislação. Por quê pro rata dia? Porque você pode sofrer uma mutação patrimonial no meio do mês e o seu patrimônio líquido pode ser alterado. Então, se você calcular um mês inteiro com a mesma taxa, isso representaria uma distorção para mais ou para menos, né? Então, é exatamente por isso que o cálculo deve ser feito diariamente. Só voltar um pouquinho aqui, quais são as contas, né, que a gente, sobre as quais a TJLP incide? Ela incide sobre as contas do capital social integralizado, reservas de capital, reservas de lucro, ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados. Nós temos alguns limites quando a gente fala em JCP, né? O primeiro limite, eu costumo dizer que é o limite natural dos juros, né, do cálculo dos juros, seria a própria aplicação da TJLP sobre essas contas, né? Não há possibilidade de se ultrapassar, de se pagar mais juros sobre capital do que o resultado de aplicação da TJLP sobre as contas determinadas pela lei, né? Mas há um segundo limite. O segundo limite é que o pagamento dos juros fica condicionado à existência de lucros e à presença de lucros acumulados e reserva de lucro 2 vezes maior que os juros a serem pagos. Ou seja, os juros têm que representar 50% desse valor de reserva de lucros, tá? Bom, qual que é o benefício do JCP? Só para a gente falar um pouquinho do que aconteceu na SMP, né? Qual é o benefício do JCP? O instituto que se compara ao JCP seriam os dividendos, né? É a forma de remunerar os sócios da empresa. Como que a gente remunera os sócios hoje? Ou você paga JCP ou você distribui dividendos, lucros de dividendos. A distribuição de lucros de dividendos, ela é paga de forma isenta, até então, né? Até então estamos isentos, mas os projetos do governo, tanto do governo passado como desse governo também, visam tributar os dividendos. Eu acredito que vai ser difícil escapar disso aí, tá?
Então, os dividendos são distribuídos isentos, mas também não são dedutíveis para a empresa, né? Por sua vez, os juros sobre capital, eles são tributados no momento em que entregue ao sócio, no entanto, eles são dedutíveis a 34% na empresa. O ponto importante aqui é que os JCP, quando pagos a pessoas físicas, ou a sócios pessoas físicas, ou a empresas no exterior, salvo-se se domiciliados em país de tributação favorecida, leis paraísos fiscais, né? Eles são tributados hoje, 15%. Né? Essa tributação para as pessoas físicas, ela é exclusiva, ela é definitiva. Não há necessidade de complementação com a tabela progressiva de imposto de renda até 27,5%. E na empresa, na pessoa jurídica, esses juros pagos são dedutíveis a 34%. Portanto, quando a gente analisa o grupo, nós temos um benefício de 19%. Né? Você tem 15% de tributação, 34% de dedutibilidade, 19% de benefício. É muito bom se comparado com os dividendos. Né? Na semana passada, o governo federal editou uma medida provisória, publicou uma medida provisória, alterando a tributação. Isso já vinha sendo discutido, era esperado que isso acontecesse, tá? Desde o ano passado, eles estavam com essa... Era uma política de barganha. Olha, vamos te dar isso aqui, mas nós vamos tributar o JCP. A intenção de alguns governos, inclusive acho que foi no plano do Paulo Guedes, se eu não me engano, era inclusive a eliminação, extinção do JCP, tá? Porque ele é muito positivo. Mas a extinção, o Congresso não aceitou, não houve diálogo com o Congresso em relação a isso, então passou-se a uma solução intermediária. A solução intermediária foi um aumento da carga tributária. Essa medida provisória, então, ela prevê o aumento da alíquota da tributação na fonte, no momento da entrega do pagamento do JCP da empresa para seu sócio, é de 15% hoje, vai passar a ser de 20%. Princípio da anterioridade, isso se convertido em lei esse ano ainda, só passará a valer ano que vem, tá bom? Muito bem. Quais são os pontos que eu quero rapidamente passar com vocês aqui hoje? São 2 pontos. O primeiro ponto, uma alteração de base de cálculo que a gente teve por lei e, posteriormente, uma extrapolação de um conceito sobre qual seria a base de cálculo realizada pela Receita Federal. E, para fechar a nossa conversa de hoje, a discussão sobre a possibilidade de pagamento retroativo do JCP. Tá bom? São esses 2 pontos. Bem, surge no cenário a Lei 14.789. A 14.789, que foi base de grande parte da apresentação do Gilberto, ela trouxe algumas alterações no cálculo do JCP. Especificamente, ela trouxe uma alteração importante. Na base dos cálculos do JCP, ela diz que você vai considerar as reservas de lucro, exceto as reservas de incentivo fiscal. Ou seja, para a empresa que tem reserva de incentivo fiscal, aquele montante não pode, de acordo com a lei, ser considerado na base de cálculo do JCP. A TJLP não pode incidir sobre a sua reserva de incentivo fiscal. Isso está na lei. No entanto, surge no cenário a Instrução Normativa 2201 de 2024, com o pretexto de regular as alterações trazidas pela Lei 14.789. Só que ela deu um passinho a mais. Além de regulamentar, ela extrapolou a lei e passou a dizer que você não só não pode considerar a reserva de incentivo fiscal na base de cálculo do seu JCP, como também, se você capitalizar essa reserva, isso também não poderá ser considerado. Tá? Ela inovou, ela legislou, na verdade, e trouxe ao cenário algo que não existia, que não foi trazido pela lei. Né? Vamos ler ali esse item 1 e 2, é o que ela diz sobre a alteração. Além da questão da base de cálculo, ela traz também, ela pincela um pouquinho, ela tangencia a questão da retroatividade, com uma redação bastante dúbia, né? Mal redigido o texto da MP, mas com a finalidade clara de trazer à tona o discurso da Receita, que a gente conhece há muitos anos, que é de que não é possível realizar o pagamento retroativo de JCP. Então, item 1, a parcela da conta de reserva de incentivo fiscal, ainda que tenha sido destinada ao capital social e à reserva de capital, não pode ser computada na base de cálculo dos juros do capital próprio. Aqui ela está dizendo, olha,
a reserva de incentivo, que a lei falou que não entra mais, eu não quero nem que ela, se ela for capitalizada, ela entre nesse cômputo. É de se compreender da onde que a Receita está tirando isso aí, né? Porque é como se ela identificasse, olha, eu calculo juros sobre o capital próprio, aquilo que é do capital que o sócio aportou. Então, se você pega uma reserva de incentivo, que é um incentivo que o governo te deu, e capitaliza, isso aí não é capital próprio, né? Tudo bem, dá para entender, mas não está na lei, né? Não está na lei. O segundo ponto que ela traz é que a conta de lucros acumulados, para fins de cálculo do juros sobre capital próprio, é aquela apurada no decorrer do exercício social antes da sua destinação. Ou seja, claramente ela tá dizendo aqui, olha, eu não quero que você pague em JCP retroativo. A gente está cansado de saber a posição do fisco, mas isso também não está na lei. Aqui eu trouxe um quadro para vocês para ilustrar as diferenças entre o que está na lei e o que a instituição normativa trouxe. Então a gente tem, de um lado, na lei, capital social integralizado, o mesmo na IN, reserva de capital, o mesmo na IN, e aqui entra a diferença. A lei diz reserva de lucro, exceto a de incentivo fiscal, não pode se calcular JCP sobre a reserva de incentivo fiscal, e a IN vai além. Reserva de lucro, exceto a de incentivo fiscal, que inclui as parcelas que tiverem sido destinadas ao capital social e à reserva de capital. E lá no fim, lucros ou prejuízos acumulados, a IN vai além de novo, lucros ou prejuízos acumulados, apurados no decorrer do exercício social, ou seja, não pode retroagir, né? Então, nós temos claramente a violação ao princípio da legalidade. Eu não tenho dúvidas que esse é um argumento extremamente forte para discussões judiciais, não que eu recomende que isso seja judicializado, eu particularmente adotaria, eu tenho a convicção de que as reservas capitalizadas podem ser base de cálculo do JCP, posição pessoal minha, tá? E eu, particularmente, não iria direto para o judiciário, eu deixaria essa discussão para ser iniciada numa esfera administrativa, em eventual autuação, mas, em âmbito do judiciário, eu entendo que é um argumento extremamente forte, um argumento que o juiz gosta, que é o princípio da legalidade, está muito claro, não está na lei, né? Você não precisa fazer cálculo, não precisa demonstrar mais nada, só mostrar, olha, o que a lei disse é isso aqui, o que a IN disse é isso aqui. Ela foi além, né? Ela violou o princípio da legalidade. Eu, analisando a legislação, a 14789, que trouxe esse artigo, parágrafo 8º-A, eu, às vezes, penso que a IN tentou tentou realizar uma interpretação, obviamente, extensiva, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, em relação a esse artigo, que diz que não serão consideradas as variações positivas no patrimônio líquido decorrentes de atos societários entre as partes dependentes, que não envolvam efetivo ingresso de ativos à pessoa jurídica, como aumento de capital e etc. Talvez eles tenham pensado em regulamentar isso aí, óbvio, sempre com a maldade e a má-fé que é característica da Receita Federal, né? E foram um pouquinho além, mas a primeira frase desse inciso, ele já deixa claro que isso não é aplicado ao tema, ao ponto que a gente está discutindo, porque variações positivas no patrimônio líquido não acontecem quando você tem uma capitalização de uma reserva de incentivo fiscal. É como se eu passasse do meu bolso esquerdo para o meu bolso direito. A reserva capitalizada não muda em absolutamente nada o meu patrimônio líquido. Então, isso aqui já não seria aplicável, né? Obviamente, então, a gente chega à conclusão de que é uma violação ao princípio da legalidade. A Receita Federal foi além, ela não gosta, nunca gostou, continua não gostando do Instituto do Juros sobre Capital Próprio, e como ela sempre faz, né, em relação às questões polêmicas do direito tributário, a Receita tenta revogar aquilo ali na marra, na base da autuação, que é o que eles vão começar a fazer agora, vai ser tentar revogar na marra, como fizeram com o ágio, como fizeram com o ágio interno, né, em especial, como fizeram com uma série de outras situações. Então, uma conclusão, né, sobre a violação ao princípio da legalidade. Nós temos inúmeros precedentes nos tribunais federais e no STJ a respeito desse tema, né? É um tema, como eu disse, que os tribunais gostam bastante e respeitam muito o princípio da legalidade, né? Não é algo fácil de você sair, de você escapar para conseguir dar uma decisão política, como a gente tem visto, né, no nosso cenário de hoje. Muito bem, esgotado esse ponto, passamos para o segundo ponto, para o finalzinho da apresentação de hoje, que é a questão do pagamento retroativo de JCP. Nós temos uma discussão
que acho que permeia há décadas já no nosso cenário, né, de pode ou não pagar retroativo o JCP que você deixou de pagar nos exercícios passados. O fisco sempre foi contra, dizendo, olha, você só pode pagar se você deliberou naquele ano, né? Se você não deliberou naquele exercício, não pode mais pagar. Os contribuintes, por sua vez, diziam, olha, se eu não deliberei, eu posso deliberar agora, estando sujeito aos limites desse exercício, né? Eu tenho que ter reserva de lucros em dobro, etc., tenho que calcular com base na TJLP tudo conforme a lei, mas eu posso pagar acumuladamente o que eu não paguei nos últimos 5 anos. E como é que essa questão ficou hoje no cenário da jurisprudência administrativa e judicial? No cenário administrativo, como todas as questões polêmicas e repetitivas do direito tributário, disparou na Câmara Superior de Recursos Fiscais, né? Que é o órgão máximo do Ministério da Fazenda para isso. E aí nós temos o cenário onde havia voto de qualidade, que é a composição da Câmara, para quem não está acostumado com o contencioso tributário, pessoal, a composição da Câmara de Recursos, como todo CARF, né, a composição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela é paritária. São, se eu não me engano, 3 turmas com 8 membros, 4 dos contribuintes, advogados, 4 do fisco. Só que o presidente da sessão, o presidente das turmas, são sempre membros do fisco, sempre membros da Receita Federal. No caso de empate, havia o chamado voto de qualidade. Quem decide, no caso de empate, é o presidente, que é sempre voto do fisco, né? Então, vocês imaginam como que tem sido o desfecho das questões polêmicas no Brasil, vide, como eu havia mencionado, ágio, né? Que é talvez são as discussões que de maior monta hoje no direito tributário. Então, a gente tinha um cenário, voto de qualidade vigente, contribuinte saía derrotado. Vem o governo Bolsonaro, elimina o voto de qualidade, traz para o direito tributário aquele princípio do direito penal, do direito criminal, em dúbio pro réu, né? Se deu um empate, o contribuinte está beneficiado. Nesse momento, o contribuinte começa a ganhar essas discussões. Vem o governo Lula, revoga o voto de qualidade, é retomado, e nós saímos derrotados de novo na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, o cenário hoje na Câmara de Recursos Fiscais por voto de qualidade a gente vai perder, né? Até que isso seja eventualmente extinto do nosso ordenamento, né? E no cenário judicial, como é que a coisa fica? Nós temos hoje o STJ, é uma matéria infraconstitucional. A gente sabe, em se tratando de direito tributário, a única coisa que vale é STJ e STF, que é lá que a coisa vai parar, né? Então, a gente sabe que isso aqui é uma matéria infraconstitucional, quem vai dizer o que vale a respeito disso aqui é o STJ, e o STJ tem apenas, unicamente, precedentes positivos favoráveis ao contribuinte. Não existem precedentes desfavoráveis hoje a respeito disso no STJ, tá? O entendimento do STJ é de que as limitações temporais trazidas pela legislação referem apenas à data de pagamento do JCP. O entendimento deles não existe na lei qualquer impedimento para você pagar JCP retroativo. Pode ser pago, mas você aplique-se as limitações que estão previstas na lei naquele momento. Tem que estar dentro das limitações todas, tá? Então, hoje, o nosso cenário é muito favorável. O STJ afetou 3 recursos especiais e vai decidir a matéria em rito repetitivo, tá? Então, espera-se que, em se tratando de STJ também, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eles podem mudar do dia para a noite, mas espera-se que esses precedentes sejam consolidados em uma decisão que vai ser, já está em relação a esses 3 recursos especiais, que já estão afetados, para que a matéria seja de uma vez sedimentada, isso aí fique consolidado no nosso ordenamento e traga um pouco de segurança jurídica para a gente, né? Mas hoje os precedentes são muito favoráveis e tudo indica que haverá decisão positiva pela possibilidade do pagamento retroativo de JCP, afastando-se mais uma tentativa da Receita Federal com essa instrução normativa de dizer que você só pode pagar em relação ao lucro do exercício corrente, tá bom? Finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar a palavra ao Gilberto. Obrigado. Bom, muito bom, Guilherme. Para a gente finalizar os nossos debates hoje, e abrir para questões que vocês queiram apresentar, colocações, alguma posição. Bom, mais uma vez queria agradecer vocês todos por estarem aqui conosco.
Tá? Foi uma jornada completa, sim. Com relação ao crédito de 5%, né? O que vocês estão entendendo em relação à contribuição social, o fato de que ela não teria o direito ao crédito, né? Nesse particular, foi uma decisão da lei, que teríamos o crédito de 25%. Talvez, acho até, porque fizeram um cálculo e melhor oferecer um crédito, entre oferecer um crédito fiscal e desonerar, talvez oferecer um crédito fiscal de 34% fosse demais, já que o objetivo aqui é equalizar, oferecer algo e equalizar a questão da tributação global mínima. E lembrando que diversas empresas que tinham, se beneficiavam da desoneração com base na legislação anterior, ela estabelecia uma exclusão da base de cálculo, o que poderia gerar em muitas empresas aumento de base negativa, aumento de prejuízo fiscal, o que necessariamente não corresponderia à redução de arrecadação, né? Me parece que, para muitas empresas, o crédito fiscal já é uma vantagem maior do que a legislação, porque ali ele ia aumentar uma base de prejuízo que dificilmente é utilizava, né? Então, ali, creio que não temos uma pega para discussão. E ainda mais, essa questão da discussão poderia ter um reflexo negativo em relação ao direito do imposto global mínimo e ao próprio direito ao crédito fiscal. Perfeito. E outra coisa, o que vocês entendem? Porque quando se fala em crédito presumido no incentivo fiscal, praticamente, olhando mais para a empresa que eu trabalho, né, todo incentivo que nós temos, a gente entende que é uma subvenção, né, porque teve uma contrapartida e tal. O que seria um crédito? O que não seria um crédito presumido, então, nesse caso? Uma eventual defesa, tá, de questionamento. Talvez seria o que não seria considerado subvenção de resultado, talvez. Quando ele fala lá de crédito presumido, né? Tá, vamos dizer, estamos falando do crédito presumido. Se este crédito presumido ele é oferecido na época da instalação, né, então o fato gerador do crédito presumido é a aquisição de uma máquina. O fato gerador do crédito presumido é a contratação de um serviço de terraplenagem. Aí seu crédito vai ser reconhecido, sua receita de subvenção vai ser reconhecida na medida da depreciação do ativo relacionado. Então, o registro da receita de subvenção vai ser de uma forma, mas a empresa terá direito ao crédito fiscal sobre o valor da subvenção. Da mesma forma, nos casos das empresas que se beneficiam do crédito presumido relativo à saída da mercadoria, aqui eu tenho uma subvenção de resultado, na qual 100% do valor da subvenção é registrado como receita de subvenção e também 100% dessa receita é considerado base de cálculo do crédito fiscal. Então, em outras palavras, o crédito fiscal ele corresponde a 25% da receita de subvenção, né? E todas aquelas pontos ali que nós temos no artigo 8º para limitações ao registro da receita, seria se eventualmente uma empresa registrasse uma receita de subvenção por alguma razão num valor maior do que seria devido, né? Então é uma regra, vamos dizer, de controle, mas nós não vemos que isso seria restrição ao direito. Ou seja, o total da subvenção gera crédito. Perfeito. Obrigado. E quanto aos outros benefícios fiscais, o senhor entende que não vale mais a pena brigar por eles, a isenção, a redução da base de cálculo e os outros benefícios que a gente tem de ICMS? Veja bem, já foi decidido no STJ
que, em relação a esses casos, não se aplicaria essa tese de agressão ao pacto federativo. A jurisprudência ela foi muito clara no que ela considerava como sendo um incentivo fiscal que não faria base de cálculo, não faria parte da base de cálculo do ICMS. O que ele decidiu? Que no caso do ICMS, em que o imposto que não incide num elo da cadeia, se ele for desonerado e não gera crédito no elo subsequente da cadeia, no elo subsequente da cadeia haverá o recolhimento do imposto. Então, a análise que foi feita foi uma análise da cadeia para entender que, efetivamente, no caso dos outros incentivos, nós não teríamos um recurso, uma riqueza nova sendo oferecida para a empresa subvencionada, empresa incentivada. Por exemplo, diversas empresas registram esses outros incentivos pelo valor líquido. Eu não tenho nem um registro contábil de uma receita de subvenção. Eu tenho o registro de uma obrigação tributária pelo valor líquido. Então, a redução de alíquota já incidiria diretamente na apuração e o registro do débito do imposto já seria no valor líquido. Ao contrário do caso da subvenção, do crédito presumido, porque no crédito presumido o valor é destacado, né, na nota, o cliente paga o valor destacado e a empresa subvencionada fica com uma parte daquele dinheiro que ela recebeu. Né? Essa que foi a análise que o STJ chegou para chegar à conclusão de que, em relação aos demais incentivos, eles poderiam e deveriam compor a base de cálculo do imposto de renda, a não ser que eu tivesse uma legislação que estabelecesse uma exclusão. Então, a decisão foi, vamos dizer assim, contemporizou a questão para que não tivesse um efeito amplo, né, e se entendeu que apenas só o crédito presumido teria o benefício da exclusão constitucional, vamos dizer assim. Eu tenho a impossibilidade de exigir imposto de renda sobre aquela receita, sobre aquele valor. Já os demais, a lei seria necessário que a lei trouxesse essa redução fiscal, essa desoneração. E, no caso, a lei trazia, e a lei estabelecia que era, caso tivesse transitado pelo resultado e mantido em conta de reserva. Tá? Por isso que eu coloco que agora, na lei nova, a jurisprudência do STJ se aplicaria apenas ao crédito presumido. No caso, nos clientes que eu tenho observado lá na empresa, eles têm buscado bastante ações coletivas que garantem a subvenção sobre todos esses incentivos até 2023. O senhor acredita que isso, então, seja um grande risco? Até mesmo 32. Mesmo se eles conseguem entrar através da ação coletiva de alguma associação que ganhou o direito? Essa é uma tese, tá? Uma tese possível. Eu não vejo como uma tese de perspectiva de perda remota. O outro caso do crédito presumido é uma tese de perda remota, que até é aquela jurisprudência que eu comentei ali. Infelizmente, eu não tenho aqui a análise da jurisprudência dessa tese de que os demais benefícios continuariam passíveis de questionamento. Porque, no nosso entendimento, mesmo que existam decisões de primeira instância, de segunda instância, o STJ já falou no repetitivo, no tema 1182, que o entendimento dele é que, se a lei quer tributar o incentivo, o outro incentivo que não o crédito presumido, vai tributar. Então, a perspectiva de reversão disso, pelo menos no curto prazo, no médio prazo, é pequena. Tá? Obrigada. Ok? Bom, agradeço a todos. Espero vocês
numa próxima oportunidade, num próximo encontro nosso. A gente vai enviar para vocês a apresentação, inclusive cópia dessa filmagem, né, essa filmagem que a gente fez do evento, para vocês terem como consulta, e inclusive um questionário para vocês avaliarem a apresentação, avaliarem o conteúdo e indicarem conteúdos para os próximos encontros nossos. Tá? Agradeço e um bom dia a todos.